sobre a morte da atriz Daniela Pérez. 12 perfurações perto do coração. Foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Presidente da... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tayane Lima, mais conhecida como Tatá, e já vim outras vezes aqui fazer análise de vídeos, né, filmes, séries, e recentemente a HBO disponibilizou 2 episódios que conta sobre o assassinato, a história, né, do assassinato da Daniela Pérez, que foi uma das atrizes mais em evidência da década de 90 na TV Globo. Então, é uma daqueles fatos horrendos, né, da história de crimes do Brasil, que por mais que você não tivesse consciência ou nascido na época, você em algum momento vai se deparar com essa história. E em 92 eu tinha 1 ano de idade, mas foi um fato assim que desde que eu sou bem pequena, eu sempre ouvi essa história, né? E fiquei muito curiosa porque eu sempre vi a história, mas nunca procurei a fundo entender o que tinha acontecido. Então essa série da HBO, ela logo de início eu já gostei muito porque me veio logo no trailer, né, que faz o anúncio da série, que era uma série que falava realmente a história e dava voz para as pessoas que tinham sido vítimas, né, dessa situação. E não ao contrário do que alguns documentários, algumas séries vêm fazendo, dá voz ao assassino, né? Como, por exemplo, a série da Netflix, que fala sobre o caso da Elise Matsunaga. Então, eu me propus a assistir os 2 primeiros episódios e, assim, uma série muito bem produzida. Ela tem um ar de tensão, de mistério, né? Desse aspecto obscuro que o próprio caso tem. Ele vai, por mais que você saiba o que realmente aconteceu, né? Que houve o assassinato e tudo mais, mas desde o início é uma série que te causa uma ansiedade, uma vontade te coloca realmente na cena do crime, te causa os impactos, né, pelas situações, né, e como a gente percebe, nós estamos em 2022, mas a privacidade dos artistas, né, essa questão dessa exposição, eu tenho a impressão que naquela época era até pior. Nossa, a questão do assassinato, a cena do crime, depois o velório, eles não tiveram, não é que eu estou querendo dar spoiler da série, mas é algo assim que eles não tiveram essa oportunidade de sofrer, somente os familiares, os amigos, teve essa exposição muito cruel. E outra coisa que me chamou a atenção também que geralmente, quando se fala desses crimes, a imagem do assassinato, do corpo, né, da vítima e tudo mais, eles tentam, por ser talvez muito forte as imagens, eles às vezes não colocam, né, não disponibilizam essas imagens. E a própria Glória Pérez, né, que é a mãe da Daniela, que é uma autora de renome da Globo, com várias novelas de sucesso, que era inclusive a primeira novela dela em que a filha Daniela estava em evidência no horário das 8. Então a própria Glória disponibilizou essas imagens, né, do corpo, né, da cena do crime, o corpo da Daniela Pérez, onde foi encontrado. Então, assim, ver o relato dos familiares, ver as imagens, né, são momentos, assim, bem pontuais da série, que a gente observa que, além deles não terem tido essa oportunidade de terem esse momento íntimo, né,
preservado só com eles, os familiares e os amigos, ainda teve uma exposição assim, coisas assim muito estranhas que aconteceram e que a mídia pecou nesse sentido, o público, né, os fãs, os curiosos, e pontos e curiosidades, né, sobre o comportamento do assassino, como é que foi os últimos momentos da Daniela, como era a relação dela com o próprio Guilherme de Pádua, né? Então, a repercussão que isso causou mundial. Então, são muitas coisas assim que tornam a série muito interessante, muito importante de ser analisada, até mesmo para as pessoas atualmente terem essa noção da privacidade, né? De até onde você pode ir com alguma notícia, com alguma atitude, né? E que isso não vai interferir, vai machucar, vai piorar uma situação. Da República havia renunciado, mas o assassinato foi o assunto do dia. O Brasil inteiro parou, foi muito, muito complicado. Dezenas de pessoas passaram o dia em frente à delegacia da Barra da Tijuca esperando novidades sobre o assassinato de Daniela Pérez. Umas 3 horas. Então a HBO produziu em 5 episódios, né, a série. Já está disponível 2. Dia 28, os últimos episódios são liberados. E assim, tô bem curiosa, bem interessada em concluir essa série. E convido vocês também a assistirem, né? Vale a pena. Eu acho que o bom de linguagens artísticas, né, como o cinema, documentários, séries, é exatamente isso. Você, a partir do que você está assistindo, você fazer a sua análise, ter a sua visão sobre a sociedade, sobre algum tema específico da sua sociedade que marcou um país ou um mundo, e você tirar suas conclusões sobre isso, né? E o que eu acho interessante também pontuar é que são 30 anos depois desse crime, né? E a impressão que eu tenho com as falas dos amigos, são várias pessoas também fazendo relatos sobre o crime, famosos, os delegados. Muito importante também dar os parabéns para a HBO, porque é uma série assim que ela confrontou, né? Teve o delegado dando a versão dele, aí tinha outras pessoas envolvidas, uma deputada e teve esse confronto. Não foi uma série que retirou esse confronto para minimizar os problemas da época. E eu achei assim muito bacana disso, porque tem muitas séries que as pessoas se negam a dizer, não, porque eu não fiz isso, né? Não, eles colocaram todas as versões do fato. Tiraram completamente a voz do assassino, porque até em respeito à imagem dos familiares, que é muito importante, a impressão que se tem é que a versão dele fez com que muitas pessoas deturpassem a imagem da Daniela Pérez, né? E era isso que a família deseja, também talvez um dos objetivos da família com essa série, é mostrar de fato o que aconteceu, a imagem da artista, da pessoa fora esse contexto que foi criado da novela, né? Para que as pessoas realmente, depois de 30 anos, compreendam que foi um crime bárbaro, algo desumano, e que tirou, né, ceifou a vida de uma pessoa assim no auge da sua carreira, e que choca, né, até hoje muitas e muitas pessoas. Então, vão lá, assistam os primeiros episódios, que vale muito a pena. E ele tava com um lápis assim na mão, uma caneta, sei lá, e ele ia passando assim, Cristiano Oliveira, Fábio Assunção, aí de repente ele fez, pá.
Guilherme de Pádua.